Oi pessoal, hoje voltamos ao mundo dos serial killers. E hoje trazemos um dos serial killers portugueses, um dos casos mais chocantes, apesar que em Portugal não existe muitos casos. Mas um dos mais chocantes se chama o Estripador de Lisboa. E vamos começar então falando de quem foi, ou de quem pensam que tenha sido. Porque há um crime que nunca se descobriu quem foi o culpado. E então, o Estripador de Lisboa foi o nome dado pela polícia empresa portuguesa ao assassino em série que matou 3 mulheres em Portugal entre 1992 e 1993, próximo à capital Lisboa. Há suspeitas de que ele também tenha sido responsável por outros 2 crimes semelhantes na mesma região em 1990, o que poderia aumentar em 3 anos o tempo total de atuação do criminoso. Em 2011 surgiu um suspeito confesso, José Pedro Guedes, alegando ser o autor dos crimes, mas a história se provou falsa. A primeira vítima do Estripador de Lisboa foi Maria Valentina, de 22 anos, que foi encontrada em um pinhal perto da Póvoa de Santo Adrião. Ela levou golpes de faca entre o tórax e a barriga, foi estrangulada, esventrada, cortada e teve os órgãos internos removidos. A segunda vítima foi Maria Fernanda, de 24 anos, também encontrada atrás de um barracão e teve os mesmos órgãos removidos, além dos seios. A terceira e última vítima foi Maria João, de 27 anos, encontrada a 100 metros do local da primeira vítima e quase todos os órgãos foram removidos. As investigações do caso começaram em 1992, quando a primeira vítima foi encontrada. A polícia judiciária ficou chocada com a brutalidade do assassinato e durante o ano de 1992 surgiram telefonemas, cartas anónimas e tudo foi investigado, mas faltavam provas. Em 1993, a segunda vítima foi encontrada e a brigada da polícia não teve dúvidas de que se tratava do mesmo autor do primeiro crime. A PJ investigou os casos e identificou as vítimas como prostitutas e toxicodependentes. Em 1993, a PJ divulgou um perfil psicológico do assassino, que indicava que ele era solitário, com problemas sexuais, tímido e possivelmente com problemas de identidade sexual. A PJ recebeu inúmeras pistas e informações, mas nenhuma levou à identificação do assassino. Em 1993, a PJ prendeu um suspeito, mas ele foi posteriormente inocentado por falta de provas. Em 2001, a PJ retornou às investigações do caso e divulgou imagens de um carro que poderia estar ligado aos crimes. Em 2002, a PJ prendeu mais um suspeito, mas ele também foi inocentado por falta de provas. O caso do Estripador de Lisboa é considerado um dos mais complexos e intrigantes da história da Polícia Judiciária Portuguesa. As autoridades continuam trabalhando no caso e novas pistas ou informações podem levar à identificação do assassino. Enquanto isso, o caso permanece como um mistério sem solução. O assassino em série nunca foi identificado ou capturado, o que aumenta mais o mistério em torno do caso. As autoridades fizeram várias tentativas de encontrar o assassino, mas todas foram sem sucesso. Muitas pessoas acreditam que o assassino pode ter sido morto ou preso por outros crimes, ou que simplesmente desapareceu sem deixar rastro. Apesar da falta de conclusão oficial sobre o caso, muitas teorias foram apresentadas ao longo dos anos. Algumas pessoas acreditam que o assassino era um estrangeiro que chegou a Portugal com o objetivo de cometer esses crimes, enquanto outras acreditam que ele era um residente local que conhecia bem a cidade de Lisboa. Independentemente de quem foi o assassino, as pessoas que viveram em Lisboa na época nunca esquecerão os terríveis crimes que ele cometeu. O medo e a ansiedade que ele causou ainda são lembrados hoje e o caso continua a ser objeto de fascínio e debate. Para muitos,
O Estripador de Lisboa é um lembrete sombrio de como o mal pode se esconder em nossas comunidades e nos aterrorizar sem ser detectados. O caso também ressalta a importância de uma investigação cuidadosa e minuciosa para resolver crimes e trazer justiça às vítimas e suas famílias. Em última análise, o caso do Estripador de Lisboa é uma história de horror e tragédia que deixou uma marca indelével na cidade em sua história. Embora nunca saibamos com certeza quem foi o assassino, o caso continua a ser lembrado como um exemplo de um dos crimes mais hediondos já cometidos em Portugal. Espera-se que um dia as autoridades possam finalmente resolver o caso e trazer paz às famílias das vítimas e à cidade de Lisboa como um todo. Até lá, o mistério do Estripador de Lisboa continuará a intrigar e perturbar as pessoas e o caso permanecerá como uma lembrança sombria de um tempo de terror e medo na cidade. Alguns têm argumentado que o caso do Estripador de Lisboa é um exemplo de como os crimes não resolvidos podem ter um impacto duradouro na cidade e na psique coletiva. O fato de que o assassino nunca foi pego significa que há sempre a possibilidade de que ele possa voltar a atacar, ou que possa haver outros assassinos semelhantes à solta. Outros argumentam que o caso destaca a necessidade de sistemas de investigação mais eficazes e equipas de investigação altamente qualificadas. Algumas pessoas sugerem que, se as autoridades tivessem sido mais competentes ou tivessem mais recursos na época, o assassino poderia ter sido capturado. Independentemente das opiniões sobre o caso, é claro que o Estripador de Lisboa deixou uma marca profunda na sociedade portuguesa. Muitos se perguntam como um crime tão brutal pode ter acontecido em um país com baixo índice de violência. Isso levou a um debate sobre o papel da polícia na investigação de crimes e a necessidade de medidas mais rigorosas para proteger as mulheres. Além disso, o caso também chamou a atenção para a violência de género, que muitas vezes é negligenciada pela sociedade e pelas autoridades. As mulheres continuam a ser vítimas de violência em todo o mundo e é importante que casos como o Estripador de Lisboa sejam lembrados para que possamos aprender com eles e tomar medidas para evitar que tais atrocidades ocorram novamente. O Estripador de Lisboa também foi um lembrete para as pessoas de que o mal pode estar presente em qualquer lugar. O assassino era um homem aparentemente comum que vivia em uma área de classe média em Lisboa e que não chamava a atenção das pessoas ao seu redor. Isso destaca a importância de permanecermos vigilantes e atenciosos aos nossos arredores. Apesar de muitas décadas terem passado desde os assassinatos, o caso ainda é discutido e investigado por amadores e profissionais. Vários teóricos da conspiração sugerem que o verdadeiro assassino nunca foi encontrado e que o homem que confessou o crime foi apenas um bode expiatório. No entanto, a maioria das pessoas concorda que as evidências contra ele são bastante convincentes. O Estripador de Lisboa também teve um impacto duradouro na literatura, no cinema e na cultura popular em geral. Vários livros foram escritos sobre o caso e alguns deles se tornaram best-sellers. O caso também inspirou vários filmes e documentários que continuam a ser exibidos em todo o mundo. Em conclusão, o Estripador de Lisboa foi um dos crimes mais chocantes da história portuguesa, deixando uma marca indelével na sociedade. Embora tenha havido muita especulação e teorias de conspiração sobre o caso ao longo dos anos, a maioria das pessoas concorda que o assassino foi preso e que as evidências contra ele são convincentes. O caso também chamou a atenção para a violência de género e a necessidade de medidas mais rigorosas para proteger as mulheres. Mais do que isso, o Estripador de Lisboa foi um lembrete para todos nós de que o mal pode estar presente em qualquer lugar e que devemos permanecer vigilantes e atentos aos nossos arredores. Por fim, o caso teve um impacto duradouro na cultura popular e continua a ser lembrado por muitas décadas. E então o vídeo vai ficar por aqui. Então foi essa a história assim resumida sobre o Estripador de Lisboa. Não há muita informação sobre o assunto, é mais a investigação em si, que é um bocadinho chata, então por isso
decidi não trazer muita parte investigativa e mais um resumo assim geral de quem foi, o que aconteceu e assim, porque acho que vocês estão mais interessantes em saber isso do que como é que a polícia fez, não é? E deixei também um bocado a opinião do público, as polémicas todas que surgiram à volta disso, que assim também, lá está, chega a ser um lembrete para tudo aquilo da violência contra mulheres, lá está, por mais que não saiba quem é o assassino, essa cena de talvez tenha sido tipo uma pessoa completamente comum, que não levantava suspeitas, que de classe média, que andava no meio do povo e nem desconfiava, pode ter sido o real assassino e que nunca se vai saber. Então por isso é sempre bom estar sempre atento, por mais bem sucedido que a pessoa pareça, por mais normal que a pessoa pareça, pode na verdade ser um serial killer a tentar te matar. Portanto, cuidado. É isso que eu quero dizer no final. Então, e se gostaram do vídeo, deixem o like, subscrevam o canal. Digam aí também nos comentários o que é que acharam, que assim consigo saber se devo ou não trazer mais vídeos do género. Então ficam bem, até ao próximo vídeo.